Bom, pessoal, então vamos lá? Vamos para o nosso vídeo. Então, primeiramente, o que a gente precisa? Primeiramente, a gente precisa de uma base, né? No caso aqui, eu não vou converter essa base, né, para tabela, como geralmente eu recomendo, tá? Mas a gente poderia converter esse intervalo aqui para tabela, tá? Eu tenho, inclusive, algum vídeo no canal falando sobre isso. Se eu puder, eu deixo aqui nos cards aqui em cima para vocês acompanharem e saber quais benefícios da gente poder converter uma base, um intervalo, numa tabela. Então vamos lá, a gente vai para a primeira função, a primeira maneira, e a primeira maneira basicamente é por meio do e-comercial. Então, só para vocês entenderem bem, sempre que eu unir, seja um texto com outro texto, seja um número com outro número, ou um número com texto, independente da onde é a origem dele, obrigatoriamente eu preciso usar o e-comercial, ok? E lembrando que aquilo que a gente determinar como a união do que a gente quer fazer, a gente que vai dizer se a gente quer espaço, se tem espaço, o que a gente quer no intervalo entre as informações de uma célula ou não. Mas vamos lá na prática. Vamos imaginar o seguinte, que eu queira juntar e unir as informações de todas essas linhas, de todas essas colunas numa mesma célula. Então, o que eu faria? Primeiramente, eu começaria pelo meu sinal do igual, faria referência à minha célula. Então, vamos lá, primeiramente a minha célula A1 e logo na sequência eu já coloco meu e-comercial. Lembrando que o e-comercial é sempre o que vai fazer a união, é tudo que vai fazer a junção de uma informação com outra. E na sequência eu faço referência à minha segunda célula. E vou repetir basicamente isso para todas as outras informações. Então eu vou colocar um e-comercial, sempre no intervalo, né, na junção de uma informação com a outra, faço referência à minha coluna C. Novamente, venho com o meu e-comercial, faço a mesma coisa para a minha coluna D. Novamente, entro com o meu e-comercial e novamente faço referência à minha coluna E. E aí sucessivamente. Eu vou fazer isso para a minha coluna F, colocar o meu comercial novamente e fazer para a minha coluna G. Lembrando que, excepcionalmente, eu estou mostrando a gente concatenar várias colunas apenas para eu poder demonstrar para vocês. Mas geralmente quando se utiliza esse recurso, não é normal ou não é, digamos assim, uma prática muito comum você realmente fazer a junção de muitas células da planilha, ok? Então, só a título de exemplo, que eu estou colocando tantas informações assim numa concatenação. E para finalizar, eu clico em Enter. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou recortar essa informação daqui, vou deixar essa informação aqui embaixo para ficar mais fácil da gente poder fazer a leitura dela. Qual que é o problema da gente fazer a questão com e-comercial, né, célula por célula? Vocês podem perceber que ele fica totalmente junto, uma informação com a outra aqui. Então, como que a gente resolveria esse problema utilizando o e-comercial? Então, vocês percebam que aqui eu tenho um e-comercial entre cada célula. O que eu faria? Depois de uma célula, eu posso unir um espaço. Então, lembrando que para fazer concatenação de um texto, eu preciso colocar esse texto entre aspas duplas, inclusive o espaço. Se for sobre número, eu não preciso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar minha aspa dupla, vou colocar o meu espaço aqui na barra de espaço e vou repetir minha aspa dupla. E como eu vou unir de um lado e do outro, eu preciso colocar um outro e comercial. Então, lembrando, eu estou unindo a minha célula A2 com o meu espaço e juntando a minha célula B2. Então, entre a célula A2 e a célula B2 tem um espaço. E para unir uma célula, uma informação, um texto ao outro, obrigatoriamente eu preciso do e-comercial. Então, vamos dar um Enter aqui só para a gente avaliar. Então, vocês percebam que aqui na fórmula, o Maria da Silva, ele tem um espaço aqui, mas o espaço ele está no segundo espaço aqui, ó. Então, vamos lembrar o seguinte, eu vou clicar no meu F2 aqui, então a minha informação A é a minha informação A1, então na verdade esse espaço ele tem que entrar na segunda célula também, né, e assim sucessivamente. Então o que a gente vai fazer? Eu vou, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse e-comercial, mais o meu espaço, mais o e-comercial novamente, eu vou copiar e vou fazer isso entre todas as minhas células. Vou colar aqui, vai ficar mais fácil. Aí eu venho entre mais duas células, clico novamente. Inclusive eu estou sobrepondo já um dos dos ex-comerciais que estão aqui, ó.
Novamente eu venho aqui, colo a informação aqui, novamente eu venho aqui, então perceba que eu estou colocando o espaço, ou seja, o e-comercial, espaço, outro e-comercial entre uma célula e outra. Então, novamente aqui, e para finalizar, aqui eu vou colocar entre o F e o G, novamente o meu espaço. Então, se perceba que eu tenho a minha célula, um e-comercial, o espaço, e-comercial. A minha célula, o e-comercial, o espaço, o e-comercial, porque, como eu disse, toda vez que eu unir uma informação à outra, eu preciso do e-comercial. E o que estará entre uma célula e outra, nós que vamos determinar o que a gente vai colocar. Vou clicar em Enter e aí o que vocês percebam? Que aqui eu tenho um espaço, Maria, espaço, da Silva, espaço, e aí uma informação. O 44.518 é a informação referente à data. Tem um vídeo no canal, que eu também vou colocar aqui no card, falando sobre a questão da data, né? Como que representa uma data no Excel. Então, só para vocês entenderem, a título de curiosidade, 44.518, isso representa a quantidade de dias decorridos do dia 1º de janeiro de 1900, que é a primeira data inicial do Excel, até hoje. Então, se a gente colocar lá 44.518 dias do dia 1º de janeiro de 1900 até hoje, vai cair na data de hoje, no dia de hoje. Então, quando a gente coloca isso aqui na concatenação, ele vem demonstrado dessa maneira. E o 5.720, que é a primeira informação aqui, ele vem normal, mas vem sem o cifrão. Mas a opção de concatenação basicamente é isso: é o e-comercial entre uma célula e outra, e a gente coloca o e-comercial para juntar uma outra, seja o espaço, seja qualquer outra informação que a gente queira unir.